paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui nesse vídeo, vamos gravando essa mensagem. Creio que essa mensagem ela já falou no meu coração e acredito que também ela vai falar no seu coração. E eu tenho pelo título dessa mensagem virada de cenário. Eu creio que Deus pode estar virando os nossos cenários, aquilo que está acontecendo ao redor, aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Eu creio que Deus pode dar uma virada. E eu queria compartilhar com vocês, nessa breve palavra, em Mateus capítulo 14, versículo 13 ao versículo 21. Uma passagem bastante conhecida, que fala da primeira multiplicação dos pães e peixes. E a cada versículo aqui a gente vai compartilhando, pedindo que o Espírito Santo venha clarear nossa mente, nosso entendimento, para transmitir essa mensagem. Mas eu creio que Deus está entrando com providência, creio que o cenário ele pode mudar, mesmo que não seja um cenário que nós estamos vivendo mediante essa pandemia, mediante isso tudo, mas eu posso falar que o nosso cenário da nossa vida, ele pode mudar em meio a isso tudo. Eu sei que tem uma onda de um vírus e depois vai vir mais uma nova onda, que é a nossa economia, a recessão, vai ser muito difícil, mas eu sei que Deus está no controle e é um Deus que muda cenário. O que a gente vai estudar aqui, compartilhar nessa mensagem diretamente aos nossos corações. Diz assim no versículo 13, então Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21. Vamos ler a Bíblia. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Então o primeiro versículo diz assim: Jesus ouvindo isso o quê? A morte de João Batista. Então ali mataram João Batista e estavam perseguindo também, Jesus. Nesse momento Jesus se retira, porque não era o momento de Jesus morrer. Ainda tinha muita obra para Jesus realizar. Então tudo é vontade de Deus. Poderia ele morrer João Batista e depois vir já morrer Jesus Cristo, mas tudo tem um tempo determinado, tudo tem um tempo determinado para Deus. Então o que aconteceu? Jesus se retirou, porque não era um momento, a hora desse embate, não era um momento, a hora do conflito, para quem lá na frente ele viesse a morrer, o nosso Salvador. Então ele foi para um lugar deserto, E a primeira coisa que eu aprendo nesse versículo é que nós caminhamos com Jesus, aquela multidão seguia ele. Então essa multidão seguindo a ele, chegaram num lugar deserto. Isso quer dizer que quando a gente seguimos Jesus, nós vamos passar por um lugar deserto, por uma dificuldade. For assim como os grandes profetas, os grandes personagens bíblicos vivenciaram o deserto, nós passaremos também por ele. Não é diferente, talvez estamos passando agora um deserto, talvez ainda existe um deserto ainda maior lá na frente. E o momento é que vamos passar esse deserto, vai chegar o momento, ou já estamos neste momento para alguns, para outros, esse vírus, isso tudo que nós estamos vivendo pode ser um deserto, nós vamos passar. Vamos prosseguir, porque são bastante versículos aqui, eu não vou ter tempo para poder explanar todos os versículos. E no versículo 14 diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E Jesus, olhando, nesse versículo 14, olhando toda aquela multidão, ele sentiu, algumas vezes na Bíblia tem essa expressão, íntima compaixão. Íntimo vem o quê? De dentro. Compaixão é compadecer, é sofrer. Então Deus estava com esse íntimo dentro do coração dele e compadeceu com o sofrimento das pessoas que estão ali. E aí, com essa íntima compaixão, as pessoas que estavam doentes naquele lugar, o Senhor curou. Se você está vendo esse vídeo neste momento,
creia que Deus pode curar a sua vida. Ele é o Jeová Rafá, aquele que cura. Versículo 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximou dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Então, no versículo 15, os discípulos estavam sem visão. Quem estava com eles ali era o Mestre. Era aquele que realiza milagre, era aquele que realiza proeza, é aquele que cura, é aquele que transforma. E os discípulos estavam sem visão. Às vezes estamos caminhando com Jesus e perdemos a visão de quem é Jesus, quem é esse Jesus para nós. Então os discípulos podiam falar: não, quem está aqui é Jesus e ele pode realizar todo e qualquer tipo de milagre, mas eles estavam sem visão. Então, meus irmãos, que não possamos estar com essa visão tapada. Essa visão é uma visão humana, que só olha o que está adiante, mas que possamos ter uma visão mais além daquilo que o cenário, daquilo que se coloca diante de nós. Tenha uma visão mais além de Jesus. Versículo 16 diz assim: e Jesus, porém, lhe disse: não é misto que vão dar-lhes-vos de comer. Ou seja, o nosso Jesus amoroso, misericordioso, ele viu que aquela multidão, e aquela multidão já estava no deserto, perseguiam ele, ou seja, não tinha um lugar ali para comprar comida, não tinha lugar, não tinha o que fazer. Como é que ele vai despedir um povo que anda com ele? Nós andamos com Cristo, de maneira nenhuma o Senhor vai lançar fora. O Senhor, ele supre as nossas necessidades. E ele viu, né, o cenário ali, o que estava acontecendo. Ele realmente, não, vamos dar o que comer, vamos fazer algo. Deus não despede a gente de qualquer maneira. Deus não despede a gente de qualquer forma. Ele sempre supre as nossas necessidades. Creia nisso. Versículo 17. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão pães e 2 peixes. Foi apresentado algo ao Senhor. O que você tem? A pergunta é: o que é que você tem? O que é que eu tenho? Esse pouco de Deus, ele pode se transformar muito. Esse pouco que está na sua casa, esse pouco que está nas nossas mãos, ele pode ser muito. Isso depende de Deus, está na mão de Deus, ele pode fazer, é milagre. Mas o negócio é nós apresentarmos o que nós temos. Então eu quero dizer, a comida não vai faltar, Deus vai suprir as necessidades, Ele está conosco todos os dias, Ele é o nosso pastor, Ele não deixa faltar nada, então não se preocupe, não fique ansioso, Deus está no controle, Ele tem guiado as nossas vidas. Se chegamos até aqui, é porque a sua mão nos ajudou. Se chegamos até agora este momento, estamos aqui firmes com o Senhor, é porque a mão do Senhor nos ajudou. E não vai ser diferente. Essa mão, ela está aí no seu lar, essa mão, ela está aí na tua casa. Não se preocupe, o que é a especialidade de Deus é transformar pouco em muita coisa. E também transformar aquilo que não existe, né? Vamos trazer... Tem coisas que não existem. Deus traz existência aquilo que não existe. Esse é o nosso Deus. Então não se preocupe, mesmo que você não tenha nada. Deus pode fazer o milagre. Deus pode transformar aonde tem pouco. O negócio é a gente colocar tudo na mão de Deus. Coloque diante do Senhor a sua necessidade. E chegando no versículo 18, muito interessante esse versículo. Versículo 18 diz assim: e ele disse: traze-nos aqui. Ou seja, aí chega, né, a mudança do cenário, aí chega a virada de cenário. Eu estava vendo, já preguei muitas vezes, trouxe uma palavra muitas vezes em Mateus 14, nessa multiplicação dos pães e dos peixes, mas hoje eu vi algo diferente.
Deus falou muito no meu coração sobre virada de cenário. Eu creio que Deus pode virar o nosso cenário. Jó, ele foi assim, Deus mudou o cenário dele. Quando ele orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro, Deus pode mudar. Deus mudou Lázaro, o cenário era morto. 4 dias, ele estava morto. Mas ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Então o cenário era de morte, mas o Senhor trouxe a vida. Deus ressuscita sonhos, Deus ressuscita todas as coisas. Ele é Deus. Então Deus, ele é a especialidade também de virada de cenário. Deus pode virar o cenário. Foi assim. Existe um personagem na Bíblia que é Ramã e Mardoqueu. Ele tinha um rei Assuero. Mas aqui vou encurtar porque não tem tempo, de fazer toda essa narrativa. Mas acontece que um dia, Mardoqueu, o que Mardoqueu fez? Existia um complô contra o rei Assuero. E Mardoqueu avisou o rei o que estava acontecendo. Mas esqueceram de Mardoqueu. Nada fizeram. Ele ajudou o rei naquele momento. Passando o tempo, pode passar o tempo, mas tudo está escrito diante de Deus. Que entrou no cenário Ramã. Amã, ele queria de qualquer jeito que todo o povo judeu se dobrasse a ele. Ele era um dos conselheiros do rei. Mas acontece que o próprio Mardoqueu não se curvou a ele. Isso gerou o quê? Gerou algo na vida de Amã. Ele ficou furioso, ele ficou, mas como todos se dobram, esse Mardoqueu não dobra? Então vou fazer ele uma forca, eu vou matar ele. Sendo que Deus, ele vê todas as coisas. Acontece que o rei Assuero, ele teve, o que ele teve? Ele não conseguiu dormir, na verdade, ele não conseguiu dormir, ele teve insônia. Ele não conseguiu dormir, ele ficou incomodado. Deus, ele faz essas coisas. E aconteceu que ele pediu o livro das crônicas, ou seja, onde estava relatado tudo aquilo que estava acontecendo. Ele leu logo a parte de Mardoqueu. Logo esta parte que ele leu. E o que aconteceu? Ele perguntou, existe alguma coisa que não fizemos nada para Mardoqueu? Ele fez tudo isso comigo, era um complô, mas ele me salvou, não fizeram nada? Não fizeram nada. E o que aconteceu? Para encurtar a história. Na mesma forca que Mardoqueu preparou, que Amã preparou a forca, na mesma forca que Amã preparou a forca, foi a forca dele mesmo. Ou seja, Mardoqueu estava lá, a forca era para Mardoqueu. Amã pensou, vou botar esse judeu na forca, mas inverteu a situação. Quem morreu foi quem? Amã. Naquela forca. Então é isso que Deus faz. Deus, ele muda o cenário, mudou. A forca estava estabelecida para Mardoqueu, mas quem ficou nessa forca foi quem? Amã. Deus mudou o cenário. O cenário era para Mardoqueu morrer, mas o cenário foi mudado. E quem morreu foi aquele conselheiro, um conselheiro mau, um conselheiro que queria prender, que queria matar todos os judeus. Então Deus faz isso. Então no versículo 18 ele disse, traz-nos aqui, ou seja, o Senhor que tem autoridade para fazer o milagre. É o Senhor que tem autoridade. Quando ele disse assim, traz-nos aqui, ele estava se referindo, eu posso fazer. Então a autoridade está na mão do Senhor. Ele que pode mudar todo e qualquer tipo de cenário. O poder está na mão dele. E finalizando, eu não vou estar lendo porque o tempo já foi. Você pode ver aí na sua Bíblia, no versículo 19, que Deus, ele faz uma coisa, Jesus, ele faz uma coisa interessante. Ele, quando vai fazer a multiplicação, ele pede que todos ficam sentados, ou seja, sabe o que ele quis passar ali? Descansa. Enquanto estiver todo mundo em pé, enquanto estiver todo mundo agitado, não vou realizar o milagre dos pães e dos peixes. Vou realizar o milagre quando todo mundo se sentar. Então, quando todo mundo descansou, o Senhor fez o milagre. Então, descansa a sua alma, descansa seu coração. Deus está no controle. E ainda, no versículo 20, diz assim, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios.
Versículo 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Deus, quando faz, é assim. Além de fazer o milagre, ainda sobraram 12 cestos. E foram mais de 5.000 pessoas se alimentaram naquele banquete. Esse é o Jeová Jirê, o Deus da provisão, um Deus que supre as nossas necessidades. Então, fica firmado nesta palavra. Deus pode mudar o cenário mundial, o cenário do Brasil. Não, estou falando do teu cenário, do meu cenário, mesmo mediante a tudo isso. Deus pode mudar o cenário. Mudou. Deu uma virada na vida de Lázaro, na vida de José, na vida de Mardoqueu, na vida dessas pessoas, desses 5.000 pessoas, além das crianças, das mulheres. Deus mudou o cenário e Deus pode mudar também o teu cenário. Creia nesta palavra que está chegando agora no teu coração e que Deus possa abençoar a sua família e a sua casa em nome de Jesus. Amém.